Olá, eu sou a Ayla Caroline. Eu sou a Bárbara. Eu sou a Isabela. E eu sou a Maria Eduarda. Nós somos o Grupo 2 e hoje iremos falar sobre os tipos de embalagens utilizadas no processo de esterilização e sobre os métodos de preparo e inspeção desses materiais. Este trabalho será apresentado na disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso, na Unidade 5, Centro Cirúrgico e CME, sob orientação da professora Graciela Miguel. Vem com a gente aprender um pouco mais. Para começar, os materiais encaminhados à Central de Material e Esterilização, CME, primeiro são recepcionados, onde é realizada uma conferência e registrado todos os materiais recebidos, inclusive aqueles que são de uso particular do cirurgião. Após essa recepção, os materiais são limpos com água, detergente neutro ou desincrustante e desinfectados por meio de métodos físicos, como o calor, ou químicos, como os desinfetantes. Após a limpeza e desinfecção, todos os materiais são destinados a uma área de inspeção, montagem e embalagem, onde são visualmente inspecionados e sua função é testada por uma equipe profissional qualificada. Após os testes de funcionalidade, os dispositivos são remontados, classificados e embalados em invólucro transparente ou embrulhados em material apropriado para acondicionamento. Alguns são desmontados para esterilização seguindo as instruções do fabricante. Todos os dispositivos inspecionados e testados deverão ser devidamente registrados ao longo de todo o processo. Os equipamentos que podem ser utilizados para auxiliar na inspeção são lupa de inspeção, uma bancada de trabalho, fonte de luz de fibra ótica, equipamentos para teste de isolamento e integridade, dispensador de fitas de indicadores para autoclave, suporte para material de embalagem, estoque de matérias-primas, entre outros. Para essa prática de inspeção, é necessário que o profissional designado faça a higiene das mãos antes de realizar a atividade, que mantenha sua bancada de trabalho em boas condições de organização e higiene, realizando a desinfecção entre as sessões, que não utilize substância oleosa para a lubrificação do material a ser inspecionado, e é importante que o profissional não apresente qualquer tipo de lesão dermatológica nas mãos para realizar essa atividade. Após a etapa de limpeza, é necessário inspecionar cuidadosamente a limpeza de articulações, partes serrilhadas e fendas. Deve-se verificar a facilidade de movimento do dispositivo com dobradiças, como as pinças e fórceps. Verificar o alinhamento de mandíbulas e dentes. Instrumentos com várias partes é importante que sejam montadas para garantir que não falte nenhuma peça e que estão funcionando corretamente, e desmontadas para a esterilização seguindo as instruções do fabricante. Qualquer material danificado, incompleto ou com mau funcionamento deve ser imediatamente notificado. Verificar a afiação de instrumentos cortantes, como as tesouras. Garantir que os parafusos em instrumentos articulados não tenham ficado nem muito apertados, nem frouxos após o processo de limpeza, entre outros. Nessa etapa de inspeção, os materiais devem ser preparados para a etapa seguinte de esterilização da seguinte maneira: limpos e secos, instrumentos articulados em posição aberta ou não travada, peças múltiplas ou deslizantes desmontadas. Dispositivos com a superfície côncava devem ser colocados de modo que não acumulem água. Objetos pesados arrumados de modo a não danificar itens mais leves e delicados. Instrumentos pérfuro-cortantes com as pontas protegidas. Para o processo de esterilização, é necessário que os materiais sejam colocados em embalagens. Essas têm por objetivo preservar a esterilização durante o transporte e armazenamento e garantir a abertura asséptica sem riscos de contaminação. Os sistemas de embalagem devem ser apropriados aos itens que estão sendo esterilizados. Eles devem permitir a identificação do conteúdo, permitir o fechamento completo e seguro dos itens, proteger os conteúdos do pacote de dano físico, permitir a entrega dos conteúdos sem contaminação,
manter a esterilidade dos conteúdos do pacote até sua abertura e sempre facilitar a técnica asséptica, incluindo na abertura do pacote. Sistemas de embalagem devem ser apropriados ao método da esterilização. Eles devem manter a integridade da selagem, fornecer uma barreira adequada à matéria particulada e aos fluidos, ser compatível e capaz de suportar as condições físicas do processo de esterilização, permitir a penetração e remoção de esterilizante, manter a integridade do pacote e ser de material compatível com o processo de esterilização. Os sistemas de embalagem devem seguir as instruções do fabricante e possuir os seguintes atributos: resistência à perfuração, laceração e outros danos que possam romper a barreira estéril e causar contaminação. Resistência à penetração por micro-organismos do ambiente circundante, isento de orifícios, isento de ingredientes tóxicos, que não solte fiapos ou fibras, inviolável e capaz de vedar apenas uma vez, que forneça uma barreira adequada contra a matéria particulada e fluidos. Os materiais de embalagem devem ser armazenados em temperatura ambiente, entre 18 e 22 graus Celsius, e com umidade relativa de 35 a 70%. É importante que os materiais de embalagem mantenham o equilíbrio de temperatura e umidade para preservar a integridade do produto. Não devem ser armazenados próximos a paredes externas ou outras superfícies que possam estar em temperatura mais baixa ou mais alta do que a recomendada. Eles devem ser armazenados em prateleiras 28 cm acima do nível do piso e ser rodiziados para garantir que não excedam sua vida de prateleira. O primeiro a entrar é também o primeiro a sair. Existem alguns requisitos básicos para essas embalagens. Eles devem ser validados para o método de esterilização usado. Eles têm que ser isentos de ingredientes tóxicos ou corantes. Também devem ser capazes de suportar altas temperaturas. Também devem permitir a remoção do ar dos pacotes e conteúdos. E permitir também o contato do esterilizante com os conteúdos do pacote. Eles devem permitir a secagem do pacote e conteúdos e prevenir a entrada de micróbios, poeira, umidade durante o armazenamento e manuseio. Também fornecer o lacre inviolável e ser capaz de suportar o manuseio normal, sendo resistente à lacração ou perfuração e permitir a apresentação asséptica. Deve-se levar em conta o custo e efetividade, e os materiais de embalagem devem obedecer às recomendações do fabricante quanto ao tipo de equipamento de reprocessamento a ser usado. As instruções de uso do fabricante da embalagem devem ser seguidas para obter os melhores resultados. Os tipos de embalagem são papel grau cirúrgico, tecido não tecido, papel crepado, Tyvek, tecido de algodão, caixas metálicas e container rígido. Vamos começar com o papel grau cirúrgico, uma das mais utilizadas para esterilização, utilizado juntamente com o plástico filme para visualização do produto interno. É descartável e resistente a até 160 graus Celsius, e existem diferentes densidades e tamanhos. Temos também o tecido não tecido, TNT, que são embalagens resistentes às condições físicas impostas pelos processos de esterilização, que incluem mudanças drásticas de temperatura, pressão e umidade. A vantagem do não tecido é sua excelente barreira contra micro-organismos e também sua proteção contra líquidos. Há opções de tecido não tecido com diferentes gramaturas e tamanhos, que variam de acordo com a finalidade do uso. Já o papel crepado é composto de 100% de celulose tratada, apresentando excelente barreira contra micro-organismos. Há opções de embalagens de papel crepado mais existentes, como fibras de látex nas opções de primeira, segunda e terceira gerações. Uma das desvantagens relatadas é sua alta memória, que pode dificultar a apresentação asséptica do material esterilizado no momento da sua abertura. Os containers rígidos reutilizáveis são usados para esterilização por calor úmido, quando se tem grande quantidade de instrumentos cirúrgicos. São feitos de diversos metais, como alumínio, polímeros de alta densidade ou uma combinação de metais e plástico.
Existem perfurações na base e tampa, que são revestidas com material permeável ao vapor. Deve-se carregar os containers de modo adequado em relação à densidade, para evitar problemas de retenção de umidade e o aumento dos tempos de secagem. Após o uso, os recipientes devem ser desmontados e limpos para lavagem, com detergente e água, e secos antes da esterilização. É necessário estabelecer um padrão de inspeção e manutenção, que é essencial para garantir sua eficácia contínua. Já os tecidos reutilizáveis de algodão podem ser utilizados para pacotes pesados, que são esterilizados em pré-vácuo ou esterilizadores a vapor, com deslocamento por gravidade. São menos resistentes, enquanto barreiras bacterianas, do que os invólucros de esterilização. Deve-se sempre usar 2 camadas de tecido reutilizável, com o tecido configurado como invólucro interno, ou uma camada de tecido reutilizável e uma de invólucro de esterilização descartável. Irregularidades como furos e desgaste no tecido tornam o invólucro ineficaz, sendo que todos os invólucros externos do tecido reutilizável devem ter espessura dupla. O desempenho de tecidos reutilizáveis, tecidos de algodão ou poliéster algodão, como barreira microbiana, não é tão bom quanto alguns invólucros de esterilização descartáveis, mas invólucros de tecido reutilizáveis podem manter a esterilidade por várias semanas, se armazenados em um local limpo e seco. Quando usados, os tecidos reutilizáveis deve-se haver rotina e procedimentos para a inspeção e avaliação de qualidade, e a adequação desses tecidos para o uso e reutilização. Tecidos com trama muito apertada ou muito espessos podem impedir a remoção do ar e a penetração do vapor, e não devem ser usados. O Tyvek é composto de fibras finas de polipropileno, de alta densidade, pela ação do calor e pressão. Possui excelente barreira microbiana, alta resistência mecânica, não solta fibras e é impermeável, porém ainda é considerado uma embalagem de alto custo. As caixas metálicas são indicadas para métodos térmicos de esterilização e para o vapor, sendo que a garantia da saída do ar e a entrada do vapor deve-se por meio de perfurações. Destaca-se que, para promover a secagem completa do conteúdo, é necessário forrar a caixa com material absorvente. As caixas preparadas deverão ser embaladas em invólucros que atendam às características de barreira microbiana e resistência. Não são permitidas caixas metálicas sem furos, para acondicionamento dos produtos para a saúde. Agora que já aprendemos muito sobre os tipos de embalagem e seus requisitos, vamos avaliar em qual método de esterilização eles podem ser utilizados? O container rígido, o tecido não tecido e as caixas metálicas são compatíveis com todos os equipamentos e tipos de esterilização. Já o papel grau cirúrgico e o papel crepado não podem ser esterilizados com o método de PPH. O tecido de algodão só pode ser esterilizado na autoclave, enquanto o Tyvek não pode ser utilizado na autoclave. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Esse vídeo será disponibilizado para todos, para que possam ver e rever quando quiserem. Até a próxima!